Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Josi e eu resolvi fazer esse vídeo hoje, primeiramente como forma de testemunhar o que Deus já fez na minha vida, assim, uma das coisas maravilhosas que Deus já fez na minha vida, a forma que Ele falou comigo, né? E também incentivar os jovens que estão começando a namorar ou então estão pensando em namorar, mas ainda não tem o conhecimento de que precisa orar e pedir o direcionamento do Senhor, porque o namoro é a primeira etapa para o casamento, né? A preparação para o casamento. Então, se você escolhe uma pessoa baseada somente nos seus critérios, sem pedir a opinião do Senhor, é capaz de você perder seu tempo lá na frente, quebrar a cara e ficar com cicatrizes no coração. E também pode dar um segundo passo com essa pessoa e ter um casamento frustrado mais na frente devido não ter pedido a orientação do Senhor. Por isso que eu digo que pra gente começar um relacionamento a gente precisa buscar o Senhor. Foi isso que eu fiz. E eu vou falar como foi que Deus confirmou pra mim lá perto do final do vídeo. E também vou falar aqui as formas que Deus pode falar com você, as formas que Deus pode te confirmar. Não só namoro, mas como qualquer coisa que você estiver pedindo pro Senhor. Então vamos lá. A primeira forma que eu coloquei é que Deus pode falar com você em sonhos, Deus pode te confirmar algo em sonho. Tomando como exemplo José, que foi o esposo de Maria, na época ele e a Maria, a mãe de Jesus. Eles estavam prometidos em casamento, né? Eles iam casar, só que José ficou sabendo que a Maria estava grávida. E aí ele começou a pensar em deixar ela. Só que o que aconteceu? Um anjo do Senhor falou com ele em sonhos. E falou um sonho com ele que ele não deveria temer em receber a Maria, porque o que dela era gerado era do Espírito Santo. Então Deus falou com José em sonho e ele obedeceu, né? Ele casou com a Maria. Após Jesus nascer, Deus falou novamente com José em sonho. Um anjo do Senhor apareceu para ele e disse que ele tomasse a Maria e o menino e fosse para o Egito, porque o Herodes queria matar Jesus. Naquela época, Herodes queria encontrar Jesus e estava mandando matar todas as crianças de Belém. E o José obedeceu, foi. E também ainda teve um terceiro sonho que José teve, quando Herodes já tinha morrido, e o anjo novamente apareceu para José, falando que ele já podia voltar, que Herodes tinha morrido. Então, a primeira forma que Deus pode falar com você pode ser através de sonho. Outra forma que Deus pode falar é através de um profeta. Tomando mais um exemplo da Bíblia, a gente pode ver a história do rei Acabe. Acabe era um rei que não temia a Deus e ele foi pedir a ajuda de Josafá, que era um rei de Judá, que eles fossem tomar uma terra que Acabe queria. Acabe era o rei de Israel. E aí, o Josafá, como temia a Deus, ele falou, vamos consultar o Senhor. Eles queriam falar com um profeta, né? Consultar o Senhor através de um profeta. Aí, Acabe falou, tem um profeta aqui, mas ele nunca profetiza nada a meu respeito, nada de bom a meu respeito. E o nome desse profeta era Micaías. Aí chamaram Micaías e dito e feito, Micaías profetizou que não ia dar certo o plano dele, né, de tomar a terra lá, e que inclusive ele ia morrer, Acabe ia morrer. Acabe ficou muito chateado, mandou até prender ele, se eu não me engano. Mas não ouviram o profeta. Eu não sei para que pediram para falar com o profeta se não obedeceram, né? E aí, o que aconteceu? Não ouviram a voz de Deus, quebraram a cara, né? Realmente não deu certo e Acabe morreu. Outra forma que Deus pode falar com você, falar com a gente, é através de sinais. Um exemplo na Bíblia também é a história de Elias. Era na época de Acabe e a mulher do Acabe era Jezabel, uma mulher muito ruim. Tinha mandado matar todos os profetas do Senhor. E aí tinha sobrado Elias. E aí um dia Elias mandou convocar todos os 450 profetas
de Baal, que era o deus da Jezabel. E aí ele mandou convocar os 400 porque ele queria que Deus desse um sinal para ele da seguinte forma. Eles iam preparar um bezerro e o Deus que respondesse com fogo, esse sim era o Deus, né? Então, os profetas de Baal ficaram lá a manhã todinha, chamando por Baal, Baal, ouve-nos, Baal, responde-nos. Só que não aconteceu nada porque o Baal, né, não tinha vida, não era realmente o Deus. E Elias, quando foi fazer a oferta dele, né, ele preparou, né, a oferta, o bezerro, colocou muita água ali na oferta dele. E ele convocou o nome do Senhor. Senhor, Deus de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, mostra que tu és o verdadeiro Deus para esse povo, para que esse povo saiba que tu é o verdadeiro Deus. E aí caiu fogo do céu e lambeu até a água que estava lá. Então, assim, eu imagino que tenha sido uma coisa tremenda, né? Elias pediu um sinal e Deus deu um sinal para ele. Então, Deus pode falar também através de sinais. Deus fala sonhos, através de profeta, através de sinais e através de visão também. Outro exemplo na Bíblia, falando sobre visão, é a história de Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, o Paulo teve uma visão que um homem aparecia para ele e falava assim, olha, passa aqui na Macedônia e nos ajuda. E aí o Paulo entendeu que ele precisava ir viajar para a Macedônia, né, fazer missões na Macedônia. E foi, e obedeceu. E a quinta forma, né, que Deus pode falar, que Deus pode responder a gente, confirmar algo, é através da Bíblia. É a mais importante de todas. Antes que a gente peça um sinal, antes que a gente queira um sonho, né, Deus está querendo falar com a gente através da Bíblia. Então, que a gente possa procurar a Bíblia antes de tudo. E depois, se quiser pedir um sinal, mas procurar na Bíblia, né? Deus, ele quer falar com a gente através da Bíblia. Então, assim, lembrando até que Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, ele usou a Bíblia para se defender, né, de Satanás. Satanás usou a Bíblia e Jesus também usou a Bíblia para rebater as palavras de Satanás. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. Então, são essas 5 formas que eu coloquei que Deus pode falar com a gente. Pode ter mais alguma que eu estou esquecendo, mas é isso, né? Se você está procurando ouvir Deus falar, né, Deus pode te falar dessas 5 formas aí. E agora eu vou falar como foi que Deus confirmou o meu namoro com o Ertônio, que é o meu marido hoje, né? Na época foi assim, a gente tinha se conhecido pela internet. Não foi em site de relacionamento, não foi nessas coisas de namoro, não. Foi na página do Eu Escolhi Esperar. E eu vou contar isso detalhadamente em outro vídeo, para não ficar muito grande. Então, aí o Ertônio, a gente se conheceu e a gente começou a desenvolver uma amizade. E aí, Ertônio comprou passagem e resolveu ir me ver em Fortaleza. Me conheceu, eu morava em Fortaleza, hoje atualmente moramos em Brasília. Então, já estava tudo preparado, e aí eu falei pra minha mãe, no começo ela não falou nada, mas depois ela começou a botar dificuldade. E aí eu comecei a ficar aflita, porque eu tinha certeza no meu coração que Ertônio era a pessoa certa pra mim, que Deus estava no meio. Só que a minha mãe começou a botar dificuldade e eu não queria ficar naquela incerteza. Então eu falei pra ele, olha, vamos orar, porque, né, tá acontecendo assim, expliquei pra ele. E aí, tá certo, ele combinou, lógico, pra gente orar. A gente passou 4 dias sem se falar, a gente se falava todos os dias, muitas horas no dia. Então foi 4 dias bem sofrido, porque eu tava muito apaixonada, e eu tava, né, acostumada em falar com ele e tal. E também tava com medo de Deus falar que ele não era pra mim, porque eu ia ter que obedecer, mesmo que eu gostasse dele, né. E aí, o que aconteceu, né? Eu tinha orado nesses 4 dias, pedindo um sinal para que a minha mãe, Deus falasse com ela, ou o profeta falasse com ela,
ou ela tivesse um sonho, mas que Deus mudasse o pensamento da minha mãe em relação a ele. E aí, o que aconteceu nesses 4 dias? Nada, Deus não falou comigo, nada, nem que sim, nem que não, e minha mãe, né, não teve nada, não falou nada. Então, no último dia, no 4º dia, a palavra que Deus me deu foi Salmos 37, que dizia assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, eu falei para ele, olha, eu acho que Deus não falou que sim nem que não, eu acho que você pode vir, mas a gente não vai começar nada. E aí foi o que aconteceu, né? Ele veio, né? Mas voltando aqui, no dia que ele ia vir, na sexta-feira que ele ia chegar, a minha mãe chegou pra mim de manhã, eu ainda ia trabalhar, e ela falou assim, olha, eu tive um sonho, e a irmã era uma irmã da igreja, ela estava ajeitando uma mesa para chegar dele e ajeitava os copos com todo cuidado. E aí a minha mãe olhava e falava assim, se esse rapaz merece honra, então que ele vem. E aí, o que aconteceu? Que eu fiquei morta de feliz, porque era a resposta que eu estava pedindo pro Senhor. Eu tinha pedido que o Senhor falasse com a minha mãe, mudasse o pensamento dela. E aí eu fui morta de feliz pro trabalho, assim, Deus nunca tinha falado comigo daquela forma, porque eu nunca parei para ouvir Deus para falar comigo e pedir um sinal daquela forma, né? Então, inclusive quando o Bertone veio, assim, perto do final dele ir embora, eu que insisti pra gente começar a namorar, porque eu só assisti porque eu já sabia que Deus tinha falado, né, que sim, que podia começar. E aí depois de um tempo eu fui contar pra ele o que tinha acontecido, né, que Deus tinha confirmado pra minha mãe e tal. Retomei de um tempo depois que a gente já tava namorando e que eu contei pra ele como foi que Deus confirmou. Aí ele também me contou que ele tinha pedido para Deus confirmar para mim e mudar o pensamento da minha mãe também. Então, essa é a minha história. Como foi que Deus falou comigo, como foi que Deus confirmou o namoro. E é por isso que eu tô aqui para falar para você, né, que tá nesse processo de relacionamento, de começar um namoro, para você não esquecer de pedir autorização pro Senhor para saber o que o Senhor pensa dessa outra pessoa, porque é muito importante que a gente que tá na igreja, que é cristão e que quer obedecer ao Senhor, é muito bom. A gente pede ao Senhor que abençoe nossos planos, mas o Senhor, ele tem projetos bem maiores pra gente. Às vezes aquilo que a gente quer não é o que Deus quer pra você, não é aquilo que Deus quer pra mim. Então, né, essa é a mensagem que eu deixo pra você procurar no Senhor a resposta daquilo que você quer. E é isso, Deus abençoe sua vida.